Logo que a gente começa a trabalhar com dados, um dos primeiros problemas que a gente passa a ter que lidar é com o volume de dados e o desempenho. Seja porque o banco de dados cresceu demais, ou então porque eu agora tenho muita coisa para poder analisar e muitas transformações que eu preciso fazer. Então aqui a gente vai aprender algumas das estratégias. Eu vou deixar o número da quantidade aqui em tela, que agora eu estou gravando sem um roteiro prévio. Então, na verdade, é que eu vou lhe passar muitos anos de experiência, já que eu trabalho com dados aqui, que deixei aqui no meu lower third, aqui, ó, o meu nome. Eu sou especialista em dados desde 97. Então, tem um tempinho bom que a gente já trabalha com isso e acaba podendo ajudar você nessa parte daqui. Então, deixa eu entrar aqui na minha máquina virtual. Pronto, estou entrando aqui. Isso aqui é um banco de dados, SQL Server, mas tudo que eu vou falar aqui, ele se aplica não só ao SQL, mas também a qualquer outro banco de dados. E, aliás, se você acompanha aqui o canal, deve ter visto que teve uma live uns dias atrás que eu tentei fazer conteúdo parecido com isso aqui, mas, é claro, não me ajudou. Estava toda hora derrubando aqui, apesar de estar com fibra ótica aqui em casa, né? E para quem está percebendo também, estou com a voz um pouco ruim, mas vamos lá, vamos fazer o que é melhor aqui para cada um de vocês. Estou entrando aqui no meu banco de dados. Primeira coisa, primeira dúvida que muita gente tem é: o que é grande volume de dados? Olha, o grande volume de dados ele depende da sua infraestrutura. Olha só, botão direito aqui, gerenciador de tarefas. Nessa minha infraestrutura, eu estou trabalhando com 16 GB de memória RAM e 12 processadores lógicos, ou seja, na verdade são 6 que estão aqui, eles trabalham cada um com duas threads diferentes. Então aqui eu estou trabalhando como se fossem 12 processadores e 16 GB de memória RAM. E olha, faz muita diferença o tipo de memória que você vai usar e o tipo de disco que você vai usar. Aqui, no meu caso, eu estou trabalhando com discos, está escrito aqui, ó, NVMe. Está escrito aqui, ó, NVMe. Apesar disso aí, eles são discos SATA, são discos comuns. Agora, ajustei a câmera aqui para ter um pouquinho mais de zoom aqui, ajustei. Está tudo aparecendo em tela. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que ter uma noção mesmo é o disco que a gente está usando. Isso porque banco de dados ele é extremamente exigente no uso de disco. Então, se você ainda usa disco do tipo HD, discos que são mais antigos, né, discos aquele que roda mesmo, meu amigo, faça um favor para você mesmo, né? Use um SSD, mude para SSD. Hoje em dia ele custa relativamente barato. É possível comprar 300, 500 reais um SSD relativamente bom e é um valor que vai lhe permitir que você estude o assunto e você tenha, então, acesso a um banco de dados razoável. Tá? Não use mais discos de spin, discos que giram mesmo, aquilo que a gente vê em muitas lojas escrevendo como HDD, Hard Disk Drive, né? O disk, uma coisa assim. E nesse meu caso, eu estou usando o NVMe, que acaba sendo até um pouquinho mais rápido, então, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a sua infraestrutura. Aqui eu estou com 16 GB e 12 processamentos, né? 12 núcleos de processamento. A segunda coisa que a gente vai considerar para saber se a gente está trabalhando com grandes volumes é o tanto de dados que a gente vai trabalhar. Nesse meu caso, deixa eu botar aqui, botão direito, propriedades, os dados da Receita Federal do Brasil, todos compactados aqui, somente arquivo zip, tem aqui 6.6 GB. Isso aqui dá mais ou menos uns 50, 60 GB de espaço, ou seja, eu estou trabalhando com um volume de dados que para este computador aqui com 16 GB é bastante. São 16 GB de espaço. Isso aqui transformou-se em um banco de dados com mais ou menos, aqui, marquei aqui, embaixo aparece aqui, ó, 58 GB de armazenamento, incluindo a parte de logs. Saber então essa quantidade de dados é importante para que a gente tenha uma noção, né, do que a gente vai precisar fazer, das estratégias que a gente vai usar. Certo, então eu já sei que eu tenho bastante volume de dados e meu computador não é o mais potente. Eu não estou usando um computador com 1 TB de memória RAM. Então vamos lá ver o que a gente pode fazer para melhorar o nosso desempenho. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer uma pesquisa sempre usando comandos que vão limitar a quantidade de dados que eu vou trazer. Por exemplo, eu quero saber as informações da tabela de empreendimentos, não é, empresas. Se eu apertar aqui no F5, ele vai ficar aqui processando, vai trazer um monte de dados, e está rodando aqui, e está rodando, e eu vou parar essa pesquisa depois de 7 segundos, ele trouxe aqui 500 mil de registros. Quase 600 mil registros. Ao invés de trazer o select asterisco aqui na empresa, eu quero sumarizar e quero saber as quantidades. Então, fazer o count, que é a contabilização da quantidade de registros que tem aqui dentro dessa tabela de empresa. Ele vai demorar mais ou menos 30, 35 segundos para retornar, porque eu já fiz esse tipo de pesquisa antes. E ele vai trazer aqui os quase 60 e tantos milhões, quase 70 milhões de registros que tem aqui dentro desta tabela de empresas. Certo, Fuji, mas eu não quero trazer sumarizado. Eu não quero trazer só a quantidade, eu quero trazer o dado em si para eu poder analisar. Certo, eu vou abrir aqui uma nova pesquisa enquanto está rodando aquele count. E a gente vai trazer aqui os primeiros dados dessa tabela daqui de empresas. Então eu vou fazer um select top 100, assim, da tabela de empresas. Tá? E quando eu mandar executar aqui, ele vai trazer os primeiros 100 registros. 50 segundos depois daquele comando de contagem, ele retornou aqui 64,8 milhões de empresas. E aqui o comando do top 100, aqui na outra, opa, esqueci do asterisco, ó.
Selecione 100 asterisco da tabela de empresa. E trouxe aqui, então, as primeiras 100 empresas do Brasil. Isso aqui está em qualquer ordem, tanto faz. É claro que eu poderia trazer filtros aqui. Como, por exemplo, eu quero saber quando o capital social for maior do que 1 milhão. Então, valor do capital social maior do que 1.000 milhão. Pronto, mandei executar. Quando eu mandar executar, ele vai trazer aqui a quantidade de empresas, as primeiras 100 empresas que ele encontrar. E isso aqui não somente em qualquer ordem, isso aqui não está numa ordem específica. Se eu quiser saber uma empresa de uma determinada UF, aí não tem problema. Nesse caso, eu tenho que cruzar com outra tabela, que é a tabela de estabelecimentos, e lá na tabela de estabelecimentos eu tenho a UF dessas empresas. Então, eu consigo filtrar para um bairro, um local específico. Então, nós temos aqui duas dicas iniciais. A primeira delas é sumarizar o valor, o dado que eu quero trazer, que nesse caso aqui é o meu count. A segunda dica é eu filtrar trazendo os primeiros registros, usando o comando top. A terceira dica é eu filtrar usando critérios específicos, que é aqui o filtro do tipo where. Certo, Fuji, mas eu quero saber, então, se ao invés de saber as empresas, eu quiser saber os municípios que têm mais empresas. Então, vamos pegar aqui a tabela de estabelecimentos, que é na tabela de estabelecimentos que eu tenho os municípios. Então, ao invés da tabela de empresa, a gente vai aqui buscar a tabela de estabelecimentos. Aqui só tem estabelecimentos ativos, eu já apaguei também. Aliás, mais uma quarta dica aqui, manter no seu banco de dados somente dados que lhe interessam. Aqui a tabela de estabelecimentos, eu tinha vários tipos de estabelecimentos. Eu filtrei e mantive aqui apenas estabelecimentos ativos. Aquilo que já fechou, aquilo que encerrou, aquilo que paralisou por qualquer motivo, que tanto faz, não me interessa, esse motivo eu apaguei aqui da minha tabela. Isso é importante, porque aí então eu guardo apenas aquilo que realmente interessa, mantendo então um arquivo de dados, que é este arquivo daqui, de dados, esses arquivos daqui, eu falei, apenas com os dados que realmente importam para mim. Vamos fazer aqui ver quais os municípios têm mais estabelecimentos. Nessa pesquisa que eu estou executando aqui, então ele está trazendo qual é o código do município e cada uma das quantidades de estabelecimentos que tem em cada um desses municípios. E estou mandando ordenar, que é esse order by, de modo pela quantidade de estabelecimentos. Aqui estão estabelecimentos de todos os tipos, de todos os ramos específicos. Se você quiser um tipo específico, você vai ter que fazer o filtro. Padarias, ou então postos de gasolina, farmácia, aquele tipo de estabelecimento que lhe interessa. Se você quiser ter acesso a toda essa base de dados, eu vou deixar aqui no link da descrição o workshop, onde eu ensino cada um de vocês a colocar esse banco de dados com todas as empresas do Brasil disponível na sua máquina. Passado aqui 1 minuto e 17, ele trouxe cada um dos mais de 5.500 municípios, mostrando aqui a cidade de São Paulo, que é 7107. 7107 contendo 2 milhões e meio de estabelecimentos, 2 milhões e meio de empresas ativas, seguido do município 6001 e 4123. Então nós estamos falando aqui de cada um dos municípios do Brasil e aqui as suas quantidades de estabelecimentos. Certo, Fuji, mas Certo, Fuji, mas quem me garante que o 7107 é São Paulo, o 6001 é sei lá qual cidade, o 4123 é não sei qual outra cidade? Para isso, você vai precisar então juntar com outra tabela, que é a tabela de município, e nessa tabela de município, sim, você traz então a informação da descrição, do nome desse município. Nós usamos então um relacionamento entre tabelas, neste caso daqui, município com estabelecimentos, onde ele mostrou aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, como as 4, e Curitiba, as 5 cidades com mais empresas ativas no Brasil, na base de dados de outubro de 2025. Estamos aqui no início de novembro de 2025, mas ainda não temos os dados mais atuais, não temos ainda o dado de novembro. E se eu quiser atualizar esses dados aqui para novembro, não se preocupe, no workshop eu ensino você também a atualizar de maneira bastante rápida, de modo que 1 hora e pouco de execução, você tem acesso então a toda a base de dados sempre atualizada na sua máquina, no seu computador. E tudo isso no preço aqui de Black Friday. Puxa, mas se eu quiser filtrar então somente as cidades que têm mais de 100 mil empresas, tudo bem, eu posso pegar esta pesquisa daqui que já trouxe essas quantidades e aplicar um filtro depois da sumarização, que é o filtro do tipo Having, onde eu quero saber as quantidades maior do que 100 mil. 100 mil empresas. Então aqui vamos aplicar o filtro onde só vão aparecer as cidades com mais de 100 mil empresas ativas. Lembrando que aqui eu já apliquei o filtro da quantidade do status das empresas para trazer somente empresas ativas. Puxa, mas mesmo assim esse troço está demorado. Já demorou quase meio minuto e não trouxe o meu resultado. O que eu preciso então? Certo, nesse caso daqui, já trouxe aqui 32 segundos. Trouxe 33 cidades e 33 cidades que possuem mais do que 100 mil empresas ativas. De Maringá para cima, todas essas empresas aqui possuem, então, mais do que 100 mil empresas. Todas essas cidades possuem mais de 100 mil empresas.
Mas se eu quiser ainda transformar isso aqui numa pesquisa um pouco mais rápida, eu posso criar índices também para poder fazer o relacionamento dessas tabelas e trazer o meu resultado. E tudo isso aí eu ensino o pessoal, tanto na jornada de explorador de dados, nos exploradores de dados bancários, ou então no workshop Empresas do Brasil, você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Pessoal, fazendo esse vídeo aqui rápido apenas para regravar aquilo que a Claro não me deixou fazer na live, uma vez que eu estava que a conexão estava caindo demais. E para quem percebeu também, estou ainda um pouco resfriado aqui, um pouco gripado. Pessoal, um forte abraço e nos vemos numa próxima aula.